Tipo, no meu caso, você falou... Olha, você falou o lance de quando vai uns políticos lá, você supõe que os entrevistará muito mais do que conversar e tal. Bom, um comentário rápido sobre isso é que, por exemplo, quando eu fui conversar com os candidatos à presidência, eu tinha uma lista de coisas, assuntos que não poderiam deixar de ser abordados. Então, assim, se alguém falar que aquilo ali é... Bom, não considero que foram entrevistas, porque foi bem mais solto, bem mais livre do que uma entrevista, e as interações são diferentes. Tem um monte de coisa diferente. Mas eu tinha ali assuntos que... Eu sei como um político é ensaboado. Por exemplo, quando eu conversei com o Bolsonaro, eu perguntei pra ele sobre... O que tu falou aí? Reforma tributária. Paulo Guedes. Então, só que ele não falou Paulo Guedes. Ele começou a contar uma história do jet ski, que tava desonerando jet ski, facilitando pra galera poder andar de jet ski, como se fosse uma carteira de motorista e tal. E aí ele foi falando daquilo ali. Quando ele terminou de falar, com a minha parada ali, com o meu lembrete ali, tá, mas vamos falar de reforma tributária, entendeu? Então, então eu tenho ali um guia pra não me perder com que às vezes eles são ensaboados, essa é a verdade. Agora, sobre o lance de não sentir, às vezes... E eu acho natural, tá? Que, putz, cara, eu não concordo muito com esse cara, mas, putz, eu tenho um receio de entrar num embate aqui e, sei lá, e, putz, pode pegar mal e não sei o quê. Da minha parte, aqui o que eu faço aqui pra mim é muito fácil, porque na minha cabeça é só eu ser eu mesmo, é só eu falar o que eu tô pensando mesmo ali naquela hora. Posso até falar uma grande merda, mas eu já parto do pressuposto, e minha galera já sabe, assim, eu não sei. Todo mundo sabe, quando surge essa parada, eu digo que, cara, eu não sei, já parte daí, entendeu? Eu não sou um especialista, eu costumo dizer que eu sou um idiota conversando com os caras muito mais inteligentes que eu. E vamos daqui, mas eu tenho a minha visão de mundo. E a minha visão de mundo é X. E aí lida com isso aí, irmão. Fala pra mim o que você acha da minha visão de mundo X, entendeu? É claro que é desafiador quando você tem Eu tenho uma vantagem nesse sentido, que assim, ninguém tá esperando de mim uma qualidade intelectual. Poxa. Assim, que eu seja de fato um especialista conversando com um outro especialista. Ninguém tá esperando isso. Tem uns caras chatos que estão, né? Mas a verdade é que sim, não me considero um idiota. E as coisas que eu pensei, elas têm uma razão de existirem na minha mente. Então, e você? O que você acha do que eu pensei aqui? E aí, vamos lá, vamos bater bola aqui. E acho que é por isso que tem o lance que eu falo que não é uma entrevista. Isso daí, pelo menos, é um pedacinho. Que cara, discordo do que você falou. Que nem, recentemente eu conversei com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um deputado federal. Ele é descendente de Dom Pedro e tal. E, cara, uma das coisas que eu falei pra ele foi... Eu não acho que a população brasileira tá olhando para a família real brasileira, ou a antiga família imperial brasileira, como se isso realmente significasse alguma coisa, sabe? Talvez só o povo petropolitano que tem que pagar o imposto real, né? Então. Aí, quando a gente abordou isso, ele falou, cara, mas eu sou de Vassouras, a família é diferente, a família é diferente. Lá tem uma... Eu nem sabia disso, mas parece que bizarro, tem né, uma dissidência ali, tem uma galera em Petrópolis, uma galera em Vassouras, não sei o que e tal. Mas aí eu disse pra ele que eu tava pensando que a sociedade brasileira não considera família real algo relevante politicamente falando, né? Ele considera? Olha, então, aí ele foi falando sobre a maneira que ele pensa, que ele acha que por exemplo, ele falou que os governos que vieram depois são todos ilegítimos. E aí ele vai falando, um papo interessante de você entender como funciona a cabeça do cara. Essa é uma das principais coisas quando eu vou fazer os meus programas. Eu convido um cara... E o que eu quero de verdade é entender por que ele pensa o que ele pensa e como ele chegou àquela conclusão. E às vezes são os caras assim que pensam coisas completamente diferentes de mim, mas eu me interessa saber
como ele chegou àquela conclusão e por que ele pensa aquilo, qual que é o caminho intelectual que ele fez, entendeu? Colocando o Flow e me colocando nesse lugar, eu acho que eu sou mais livre para dizer, para receber pessoas, para expor as minhas opiniões e para permitir que o cara fale o que ele quer falar, pô. Às vezes é um absurdo. Às vezes tu fica chocado. Às vezes não é... Assim, para as pessoas não é um absurdo, mas para mim é. Entendeu? Por exemplo, ouvir pessoas falando bem da PL, que a PL 2630 tem que passar, é um puta absurdo. Mas eu quero entender por que você acha que tem que passar. Entendeu? Para mim é fácil. Eu sempre fiz isso na minha vida, né? E ainda assim, fazendo o que você faz, tendo essa marca de não ter que se curvar, nenhuma pré-consideração para agradar ninguém, volta aquela máxima, né? E todo mundo sabe disso, eu imagino. A receita certa pro fracasso é querer agradar todo mundo.